Aqui nós estamos inseridos ao Caminhos de Pedra, situada no distrito de São Pedro, em Bento Gonçalves. É uma pequena vinícola familiar, onde que nós resgatamos variedades de uvas, contribuímos para a história, para a cultura. E o processo é um processo bem artesanal, onde que nós conseguimos compreender, entender e produzir vinhos de altíssima qualidade dentro do processo bem artesanal, manual. Manipulamos, a gente se doa para o processo. Então, a condução do vinhedo é bem fácil. Você planta, geralmente planta-se ou a muda pronta, ou você pega um porta-enxerto, faz a enxertia, conduz a videira, depende do sistema de condução, tem vários sistemas de condução, mas aí você conduz conforme a escolha da sua produção. Uvas para vinho, quanto menos produtividade tiver, melhor a nutrição do grão, do cachinho da uva, consequentemente maior a insolação, precisa sol. Então, precisamos de um vinhedo, de uma estrutura física para aguentar essa uva, esse pé de uva. A poda também não pode ser tão drástica, também não pode largar bastante, tem que ser produção limitada. Quanto menos tiver produção, melhor a qualidade da uva, isso tem que ser em mente. Então, são ferramentas básicas que se precisa. Escolher o terreno, perfurar o solo, plantar a mudinha, conduzir ela, alguma estrutura para segurar ela, seja em qualquer sistema. O amario, aqui a gente usa o vime, mas quando a produção é pequena, a gente pode escolher o amara com barbante, amara, e faz a poda. Poda sempre eliminar o galho que você deixa e deixar no lugar dele um galho novo. Quem produz uva é galho novo. Dá para fazer tranquilamente vinhos artesanais em qualquer parte do mundo. Então aqui nós estamos efetuando a poda verde. O que consiste a poda verde? É a retirada do excesso de folhas para penetração de raios solares. Aqui nós estamos na metade da produção. Outra coisa importante é soltar todos os cachinhos, deixar eles soltos. Então essa aqui é a uva Goethe. A uva Goethe foi a primeira uva plantada na Serra Gaúcha. Vinho se produz aqui, não é na vinícola. A vinícola só pegamos a uva e processamos ela. Vinho se faz na lavoura, aqui no meio dos vinhedos, em tirar esse excesso de folhas, deixar penetrar o sol, a ventilação, deixar os cachos perfeitos, soltos, com uma plena maturação. O processo da primavera é onde que faz toda a evolução da brotação e a florada da uva. De dezembro até fim de março é onde que tem a plena maturação. E aqui, como eu falei antes, é uma região muito fria, a brotação também é mais tardia e a colheita também é mais tardia. Se colhe aqui metade de fevereiro até fim de março. Aí vem o período de outono. O outono faz com que matura as folhas, elas caem e vem o período de hibernação. No inverno, as videiras ficam praticamente 4 meses estado sem folhas, esperando a poda, que a gente faz a poda em fim de julho, agosto e início de setembro. Então, faz a colheita, leva a uva para a vinícola ou o espaço físico destinado para isto, faz uma seleção de uva, se tira o grão podre, o grão que está ainda verde, que não conseguiu a plena maturação, faz uma pré-seleção, faz a moenda, tem que ter uma maquininha simplesinha que tira o engaço da uva. O engaço da uva é onde que a uva está grudadinha no cacho. Isso é amargo, dá uma astringência, então tem que ser eliminado. As uvas moídas, elas podem ser conduzidas num tanque, num recipiente de aço inoxidável, ou polipropileno, ou até um tina de madeira, onde que vai acontecer a fermentação. O que a gente tem que fazer? Manter uma fermentação controlada de os brancos de 15 a 18 graus, os tintos
24 a 26 graus. Terminada a fermentação alcoólica, faz uma trasfega, tirar do recipiente que estava para um outro recipiente, eliminando boras. O que é as boras? É o sedimento do próprio fermento, fragmento de casca, alguma substância que está, uma mucilagem que está no meio da uva, retira-se e deixa mais uns 40 a 50 dias fechadinho com a válvula para acontecer a fermentação malolática. O que é a fermentação malolática? É uma bactéria lática que vai consumir o ácido málico da uva, transformando ele em ácido lático, então vai ter mais uma fermentação, onde que os vinhos vão ficar menos ácidos, mais macios, agradáveis à boca do consumidor. Pós-fermentação é importante a maturação dos vinhos. O que é a maturação dos vinhos? Geralmente aqui nós deixamos em madeira, madeira é importante para os vinhos, porque através da porosidade da madeira, o vinho troca com o meio ambiente, então você faz uma microoxigenação. Vem o inverno, esfria os vinhos e os vinhos precipitam. E aí depois do inverno eles estão aptos para o consumo. Os tintos precisam um tempo maior, 2 anos, 3 anos para o consumo, porque eles têm mais tanino. Então o que a gente faz? Periodicamente faz uma análise sensorial, degusta os vinhos. Aí tu vê a evolução dos vinhos, você descobre o momento apto, certo para o engarrafamento e para o processo de pós-engarrafamento. Então todos os vinhos depois de envasados, rolhados, vêm para esse estágio onde que aqui empilhamos para o vinho molhar a rolha na posição horizontal, no absoluto silêncio, sem atrito, sem vibração, onde que todas as substâncias que o compõem, elas se juntam entre si formando um elo harmônico. E este elo harmônico é chamado de bouquet. Vinhos brancos, 2, 3 meses depois do invase, estão ótimos para o consumo. Vinhos tintos jovens, rosados, 3 a 4 meses estão também excelentes. Vinhos tintos precisam um período maior, 6 meses, 8 meses, está excelente. Então sempre os vinhos em abrigo da luz solar. Esse momento nós estamos capsulando, é uma cápsula retrátil, fácil, é só um aquecedor elétrico que vai comprimindo a cápsula e dando esse efeito de acabamento. Então agora é uma rotulagem que nós estamos fazendo. Esse gabarito é que nos dá a dimensão da altura e colocar o rótulo bem na parte horizontal. Ele tem que ficar retinho, tem que ficar bonito. É importante sempre rotular os vinhos. O que deve constar no rótulo? O grau alcoólico, a capacidade, pode não a safra, mas é importante sempre colocar safra. Também o rótulo é importante para rotular até os vinhos domésticos que a gente faz em casa. Quando a gente presenteia alguém, é importante o rótulo. O rótulo quer dizer muita coisa. Além dos dizeres que a gente pode anexar a ele, não precisa ser um rótulo sofisticado, mas é importante a rotulagem dos vinhos. Atrás de uma garrafa tem uma história, porque vinho é arte, vinho é cultura, vinho socializa, demanda tempo em elaborar vinho. Você projeta um vinho até 2, 3, 4 ou mais anos até que ele fica no ponto. Porém, é paixão, cativa as pessoas, ele entra na família e a família se envolve ao vinho. A única empresa do mundo que perpetua geração por geração é a vinícola. As outras da terceira para a quarta fecham, mas a vinícola perpetua, porque é história, é cultura, é paixão, é gratidão. Vale a pena elaborar vinhos. Um brinde à saúde.